Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Com a sua família? Que a graça, que a paz do nosso bom Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para mais uma videoaula, um plano de aula sobre a nossa lição de número 3, que está na nossa revista dos adultos. Esta revista, intitulada A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e Selada com o Espírito Santo da Promessa. Nós estamos estudando o livro de Efésios e na lição de número 1 e 2 já discutimos várias coisas importantes. Na lição de número 1, vimos um panorama geral sobre o livro de Efésios, quem escreveu, quando, onde, qual o propósito. Na lição de número 2, começamos a extrair aprendizados do livro de Efésios. Discutimos então sobre as bênçãos espirituais, que são as bênçãos que Deus tem para nós, os seus eleitos, os seus escolhidos, e a maior delas, a salvação das nossas almas. E hoje vamos estudar a lição de número 3, que traz por título Eleição e predestinação. Dois conceitos muito importantes para nós cristãos, que temos que compreender bem. Amém? Que a palavra do Senhor possa falar melhor ao seu coração e que nós possamos sair edificados pela palavra do Senhor. Iniciando o nosso estudo, eu quero discutir com os irmãos a respeito do texto áureo. Vamos começar pelo nosso texto áureo. Ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios, capítulo 1, os versículos de número 4 e 5. Desse texto áureo, eu gostaria de destacar 3 palavras com os irmãos. A primeira delas, a palavra eleger. O que significa eleger? Escolher. Por exemplo, quando vamos eleger candidatos, nós escolhemos, dentre 2 ou mais, qual escolhemos? Aquele que, segundo a nossa percepção, está apto para aquele que será o seu desígnio. Então, eleger é escolher. Predestinar é determinar com antecedência, ou seja, antes de que aconteça, você já predestinou, já determinou algum destino, mesmo que ele ainda não tenha ocorrido. E beneplácito? Beneplácito quer dizer concordância de autoridade. Então, o que eu compreendo aqui desses versículos do capítulo 1 de Efésios, versículo 4 e 5? Que Deus, através do seu beneplácito, a sua concordância de autoridade de Deus, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu como povo santo, lavado e remido e nos predestinou para a salvação. O pecado entrou no mundo, separou o homem de Deus, mas Deus jamais abandonou a sua criação, jamais abandonou os seus filhos amados, o homem que foi Ele quem criou a sua imagem e semelhança. Então, o Senhor predestinou, Ele já preparou um destino para que, mesmo que um dia fôssemos separados dele, que é o que aconteceu, nós ainda temos um destino junto ao Pai. A nossa verdade prática, ela diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Qual palavra eu gostaria de destacar aqui? Presciência. O que é presciência? Presciência quer dizer conhecimento do futuro. Então, o que nós possamos extrair da verdade prática? Segundo a presciência, segundo o conhecimento futuro do nosso Deus, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu e predestinou, ou seja, já determinou com antecedência a salvação das nossas almas. E essa salvação, ela está disposta para quem? Para todos que crer e perseverar na fé em Jesus Cristo. Então, há um céu de glória nos esperando, mas creia
e persevere até o fim. Bom, continuando, nós temos aí a nossa introdução. O que o autor traz de importante na introdução que eu gostaria de discutir com os irmãos? Na introdução, ele vem citar a doutrina da salvação. Existe uma ciência chamada soteriologia, que é o estudo da salvação humana. Essa ciência, ela vem justamente se deter nessa questão da salvação, né? Estudar sobre a salvação humana. E o que é essa salvação humana? Nada mais é do que um plano de Deus, segundo a sua presciência, para salvar a humanidade dos seus pecados. Um dia, o pecado entrou no mundo, separou o homem de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele nunca nos abandonou, ele nunca nos esqueceu. E mesmo há muito tempo atrás, antes da nossa existência, antes de pensarmos em existir, o Senhor, ele já preparou um caminho para que nós pudéssemos estar novamente ligados com Ele. E esse caminho é o plano da salvação das nossas almas. É isso que o autor vem nos trazer aí na introdução. No tópico de número 1, ele diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Esse é o título do tópico. O que eu gostaria de destacar nesse tópico? Primeiramente, a palavra eleição. Como eu já disse, eleição é uma escolha. Então, vem aí algumas perguntas e respostas que o autor da lição vem nos trazer. Primeira pergunta, pensando em relação a essa eleição. Quem nos elegeu? Quem escolheu? Jesus Cristo. Quando Ele escolheu? Muito antes da fundação do mundo. Ele já tinha um plano preparado para nós. E por que Ele nos escolheu? Para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis e um dia pudéssemos nos encontrar novamente com o nosso Pai. Porém, com essa eleição vem junto alguns pré-requisitos, algumas condições para que nós possamos alcançar essa salvação. E quais são essas condições? Primeiro, arrependimento e fé. Quer ser salvo, quer ser um dos eleitos, quer alcançar o caminho que o Senhor já predestinou para nós, que o Senhor já sonhou para nós, um caminho de glória, novamente com o nosso Pai, com o nosso Deus, no céu de glória, um lugar maravilhoso, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá angústia, não haverá doença, não haverá vírus, não haverá nada, só alegria, só adoração ao nosso Deus. Quer alcançar essa vitória? Quer alcançar a salvação? Primeiro requisito, arrependimento e fé. Temos que nos arrepender dos nossos pecados e ter fé, crer no Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, uma vida santa. O que é uma vida santa? Viver de acordo com o que o Senhor quer de nós. Você pode me perguntar, irmã Daiane, como eu vivo de acordo com o que o Senhor quer de mim? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Nela tem tudo conforme devemos fazer e seguir para alcançar o nosso destino desejado. E por último, aceitar a salvação. Eu creio, eu tenho fé, eu vivo uma vida santa e eu aceito a salvação. Por que eu tenho que aceitar? Porque a salvação, com ela vem uma série de doutrinas, que é o que nós vimos ali no começo. Existe uma doutrina da salvação que estuda o que nos implica a salvação. Não é só eu aceitar a Jesus, eu aceito, eu tenho fé, agora eu sou salvo. Não. Junto com a salvação, vem doutrinas que são desígnios da salvação. O que são essas doutrinas? Seguir os caminhos do Senhor, permanecer firme até o fim, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Bom, no tópico de número 2, que o autor traz por título, predestinação para os filhos da adoção. Eu gostaria de destacar aqui a palavra predestinar. Predestinar. Olhando de trás para frente, destinar, determinar, antes, determinar com antecedência. Ou seja, do que é essa predestinação? É um caminho que o Senhor já predestinou com antecedência para nós.
Para quem, irmã Daiane? Para todos aqueles que aceitarem, confessarem o Senhor como seu único e suficiente Salvador e seguirem seus caminhos até o fim. O Senhor, Ele nos elegeu, ou seja, Ele nos escolheu para que nós pudéssemos ser o quê? Predestinados. O que é predestinados? Estar destinado a estar com Ele novamente, que é a salvação. Ou seja, Deus escolheu para que você tenha direito à predestinação. E o que é essa predestinação? É estar com Ele novamente, é o destino final. Ele já fez a sua escolha. Agora, se vamos alcançar ou não, essa escolha é minha e a sua. De acordo com o nosso viver aqui nessa terra, de acordo com o nosso proceder, com as nossas escolhas, com a nossa vivência. Há uma condição para o predestinado. Você aceita Jesus, você é um eleito e você então está predestinado a ser salvo. Mas para ser salvo, tem uma condição, que é perseverar até o fim. Persevere até o fim. E tratando desse assunto de eleição e predestinação, no livro de Efésios, Paulo traz também uma palavra muito importante, que é a palavra adoção. Ou seja, o Senhor, Ele nos adotou como filho. Nós éramos órfãos, não tínhamos nada, mas o Senhor, Ele nos adotou como filho. E quando um órfão, ele é adotado por um pai e uma mãe, automaticamente ele passa a ter herança, não é assim? Herança a qual pertence aquele pai e essa mãe. E assim somos nós. Nós fomos adotados pelo Senhor Jesus e hoje nós somos participantes dessa herança, que é a salvação, que é o céu de glória. Porém, para alcançar essa herança, você tem que querer permanecer filho desse Deus Altíssimo até o fim. Ele já te adotou, agora resta você saber se você quer essa adoção, se você quer aceitar a Ele como seu Pai e deixá-lo te ensinar no caminho certo. Amém? E o tópico de número 3 traz por título: a sublimidade do propósito divino na predestinação. Eu gostaria antes de destacar aqui a palavra sublimidade. O que é sublimidade? Nada mais é do que qualidade. Então esse título vem trazer a qualidade do propósito divino na predestinação. Quais são essas qualidades? O que vem de bom com essa predestinação que o Senhor tem para nós, que o Senhor planejou para nós? Primeira coisa, bênçãos espirituais. Discutimos isso na lição de número 2. Quais são as bênçãos espirituais? Adoção, ser chamado de filho, receber a herança, receber a salvação. Segundo, salvação para todos. Atos 17:30 diz: Deus, Ele tem salvação para todos. Cristo Jesus morreu por todos. Não tem específico, é A ou é B que vai ser salvo, é todos. Todos quem? Todos que aceitarem a Cristo como seu único suficiente Salvador, viverem uma vida de fé, santa, irrepreensível e agradável ao Senhor e cumprir o que a salvação nos impõe, que é viver de forma correta, que é viver de forma santa, que é viver de forma digna, adorando o nome do Senhor, até que nós possamos alcançar o nosso destino final, que é a salvação. E também a predestinação produz em nós uma grande qualidade, que é o arrependimento e a fé. Quando você aceita ser adotado pelo Senhor, quando você começa a fazer parte desse grupo de eleitos que estão predestinados ao céu, dentro de si, na nossa vida, o Senhor Jesus começa a trabalhar e começa a mover em nós arrependimento e fé, e isso gera em nós um coração
coração quebrantado, um coração contrito, uma nova criatura que já não vive mais segundo o velho homem, segundo aquele que fazia coisas erradas, que desagradava a Deus, que ofendia ao Senhor. Agora, o arrependimento e a fé faz parte da nossa vida. E assim, cada dia mais, nós vamos nos aperfeiçoando para alcançarmos o nosso propósito final, que é a salvação. E como conclusão da lição, o autor vem trazer então a seguinte afirmação: a predestinação, ela não determinou quem vai ser salvo, mas ela faz com que os salvos permaneçam fiéis até o fim. Ou seja, quando aceitamos a Jesus, nós estamos eleitos, nós somos eleitos do Senhor e automaticamente predestinados. Predestinados a quê? A salvação. E essa predestinação nos ajuda a permanecer até o fim. Essa predestinação é essa certeza de que há algo maior no futuro que nos faz permanecer firmes, ainda que sobre tempestade, sobre dificuldade, ainda que a sua fé seja abalada, você permanece firme, porque você sabe que você é um predestinado ao céu, você é um predestinado a receber maravilhas muito maior do Senhor. E para finalizar, eu gostaria de tratar com vocês uma analogia que eu li que eu achei muito interessante. Não é minha, eu li de outra pessoa que escreveu através dessas mensagens de rede social. E se eu não me engano é uma analogia que está na Bíblia Pentecostal, que eu achei que ela retrata bem a predestinação e a eleição. De que forma? Eleição e predestinação. Imagine você um navio viajando para o céu. Um navio. Deus, ele escolhe esse navio. Deus escolheu esse é o navio que vai chegar até o céu. Quem é esse navio? Esse navio é a igreja. Ou seja, a igreja é quem vai para o céu. Você está dentro desse navio? Você está na igreja? Calma, tem algumas observações. Quem que é o capitão? Quem é o piloto desse navio? É Cristo. Cristo é quem comanda. Cristo é quem guia esse navio, a igreja, para o céu. Todos os que estão dentro desse navio são os eleitos, são os que vão para o céu. Só que esses eleitos, eles têm livre arbítrio. Eles podem descer desse navio a hora que eles quiserem. Mas para alcançar o céu, depende do eleito que quer permanecer dentro do navio. Se ele abandonar o navio, ele deixa de ser eleito. E a predestinação? A predestinação é o destino desse navio, que é o céu, o destino de glória, preparado para quem permanecer eleito até o fim, dentro desse navio, mediante o comando do nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que a palavra do Senhor possa falar melhor ao seu coração. E eu deixo aqui o meu conselho e a minha reflexão pessoal sobre o estudo dessa lição. O Senhor um dia Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E muito antes do que pensávamos, lá no começo, na fundação de tudo, Ele já preparou um plano para nos salvar e para nos dar a alegria eterna ao seu lado. E Ele nos predestinou para a salvação. Que nós possamos permanecer eleitos e firmes até o fim, na convicção de que aquele que nos chamou e começou a boa obra em nós é fiel para cumprir as suas promessas e nos ajudar a chegar até o fim. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família. E tenha certeza, você é um eleito, é uma eleita, escolhida do Senhor, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Não há nada que pode te tirar essa convicção. E saiba, você é um predestinado ao céu. Não perca o seu destino, não perca o seu foco. E se porventura alguém que não é ainda está assistindo esse vídeo, saiba que o comandante do barco está te chamando. Você quer entrar nesse barco? É o melhor caminho. O Senhor Jesus te ama e te espera. Que o Senhor possa abençoar grandemente cada um de vocês. Um forte abraço da irmã Daiane.